Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo! Hoje estamos aqui em forma de podcast para fazer uma entrevista com Eros, brasileiro que vive em Wuhan, cidade chinesa onde houve o aparecimento dessa pneumonia que se chama coronavírus. E ele vai falar pra gente um pouquinho do que está acontecendo lá. Lembrando que este vídeo não é um vídeo informativo sobre a doença, e sim o depoimento pessoal de um brasileiro. Peço a todos que curtam, compartilhem e deixem seus comentários para que possamos fazer mais conteúdos aqui do Planeta China. E espalhem todo amor! Oi, Eros, quero primeiro agradecer a sua participação no primeiro podcast do canal Dani Passe e já de cara pedir para você se apresentar para o meu povo querido do Brasil e do mundo. Fala para a gente um pouquinho o que você veio fazer aqui na China, quanto tempo você mora aqui, é, essas coisas, né? Pergunta de quem não conhece, quem mora na China e quer saber um pouquinho sobre esse planeta aqui. Oi, Dani. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Eros, eu tenho 23 anos, eu sou do interior de São Paulo, Presidente Epitácio, e eu moro na China desde setembro de 2018. E eu vim para cá estudar chinês, mandarim aqui na Universidade de Hubei, que fica em Wuhan, capital de Hubei. E qual é o seu nível de chinês? Eu tenho HSK5 e estou me preparando para HSK6, que é o último nível. Eros, então vamos direto ao assunto, porque o assunto aqui é coronavírus, né? Fala pra gente então, como que você ficou sabendo sobre esse vírus? Alguém te contou? Você viu nas redes sociais? Como que foi? A primeira vez que eu ouvi mesmo foi no começo de janeiro, acho que lá pro dia 2, dia primeiro, não lembro ao certo. E foi uma professora que mandou informação no grupo dos estudantes internacionais falando pra gente tomar cuidado, já usar máscara, desde aquela época, desde faz umas 3 semanas já. Isso. Só que não se falava a palavra corona. Falava que era época de resfriado e tudo mais. E ela falava o nome chinês que podia ser traduzido como pneumonia viral. Ela falava essa palavra. E como você reagiu então quando ela falou isso? Você achou que era meio que um exagero de uma mãe zelosa? Ou você falou assim, não, então ela tá falando, eu vou tomar alguma precaução, eu vou me cuidar? Eu já estava usando máscara, na verdade, em lugares públicos, tipo metrô e ônibus, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu achava que era alguma outra doença da época, assim, porque 2 semanas antes eu peguei influenza, eu peguei H1N1, me tratei bonitinho e achei que era mais alguma coisa aqui do inverno chinês, sabe? Só depois que as notícias foram chegando e eu percebi que era uma coisa diferente do usual. E quando você começou a ouvir o governo chinês falando sobre o assunto? E também como que ele está abordando esse assunto? Ele está dando instruções para a população? Está fazendo alguma forma de reeducação na vida dos cidadãos chineses e também estrangeiros, é óbvio, que moram na China, para não pegarem esse vírus? A primeira vez que eu particularmente vi o governo falando sobre, eu acho que foi ali na terceira semana de janeiro, mais ou menos, entre o dia 13 e dia 17. Eu lembro que eu estava na rua e foi quando eu vi os números pela primeira vez. Tava relativamente baixo, né? Tava uns 40, 50, não lembro muito bem agora. Mas desde que essa semana começou, dia 20, tá bem. Eu acho que o governo tá comunicando bem a população. Eu tenho recebido SMS do governo. Eu não sei como que eles fazem isso, inclusive, por área, porque não sei. Várias pessoas estão recebendo. Nas primeiras SMS que eu recebi tinha, como chama? Os procedimentos para usar máscara e usar álcool em gel e não ficar com aglomerações de pessoas.
E eu acho que, primeiro, depois que começaram a ser emitidas essas notas das autoridades, a população acatou muito bem. Eu acho que aliás, uma característica chinesa muito comum. Porque eu lembro que no começo da semana mesmo, eu saí na rua no primeiro dia, não tinha quase ninguém de máscara. Aí no segundo dia já tinha, tipo, 60% do pessoal de máscara. Aí depois 90% do pessoal de máscara, até agora que virou inclusive lei aqui em Wuhan, se não me engano. Eu tinha visto, eu li uma notificação na frente de um shopping falando que se não usasse máscara era contra a lei. Então virou lei usar máscara em lugares públicos aqui em Wuhan. Então quase 100% da população está usando máscara se sai na rua, né? Porque agora o pessoal tá mais em casa mesmo. E você reparou alguma reação das pessoas que usam máscara para aquelas que não usam? Tipo, meio que um preconceito ou uma rejeição, tipo, usa máscara aí? Ou as pessoas estão vivendo a vida delas, e a única diferença é que é com máscara? Olha, eu não sei se das outras pessoas teve esse preconceito, mas eu tive que foi na terça-feira, não, na quarta-feira eu saí de metrô e no vagão que eu estava só tinha uma pessoa sem máscara. E eu fiquei julgando ela um pouco, eu confesso. Mas das outras pessoas eu não sei. Eu não sei se teve. E você tem amigos chineses com os quais você pôde conversar, principalmente amigos chineses aí em Wuhan, o que eles estão pensando, o que eles estão falando sobre isso? Sobre a atitude do governo, de pedir para todos usarem as máscaras, a atitude do governo também em pedir a entrada e saída de pessoas de Wuhan. Você tem alguma informação sobre isso? Tem amigos para dar esse relato? Ou mesmo você, o que você está pensando de tudo isso? Fala aí pra gente. Eu acho que a minha opinião vai de acordo com os meus amigos chineses. No caso, eu acho que é certo fazer isso, a quarentena, para impedir que aconteça ainda mais, sabe? Porque a gente tá em período de ano novo chinês e muita gente viaja nessa época. E se o pessoal saísse de Wuhan, só ia espalhar mais o vírus pela China, ou pela Ásia, ou pelo mundo. Mas meus amigos chineses, todos que eu conversei sobre isso, eles estão de acordo. Eles falam que é um pouco inconveniente, só que é pro bem maior. E eu concordo, de fato. É inconveniente, mas não tem o que fazer, né? E o que os estrangeiros estão pensando sobre isso? Eles têm a mesma opinião? Olha, os estrangeiros que eu conheço e que tenho conversado, eu acho que o pessoal que tá fora de Wuhan tá mais preocupado que o pessoal de Wuhan. Assim, do meu ciclo de amizades. Porque eu acho que a gente sabe aqui em Wuhan que não tem muito o que se fazer. O que acontece é que alguns estrangeiros, algumas embaixadas começou a falar da possibilidade de tirar o pessoal daqui, mas são só possibilidades, sabe? Então eu não tenho muita certeza do que vai acontecer. E quando o governo decidiu isolar o Wuhan, qual que foi sua reação? Tinha saído alguns boatos primeiro que ia ter o isolamento, mas não tinha nada confirmado ainda. Mas para ser bem sincero, quando eu recebi a informação que ia ter a quarentena, eu não achei nada, vou ser bem sincero. Eu nunca fiquei numa situação de quarentena, antes eu não sabia o que isso significava. Aí eu falei, beleza, ninguém entra, ninguém sai. Eu pensei, eu não vou sair, não vou viajar para nenhum lugar, então acho que não vai me afetar de nenhuma maneira. Assim, eu só pensei nos meus colegas que estão com viagem programada, alguns amigos chineses que iam voltar para casa para passar o novo chinês com a família. Mas eu pensei, ossos do ofício, né? O momento que deu um certo desespero em mim foi no dia da quarentena, de fato, que eu acordei com umas mensagens falando assim, vão no mercado que a gente não sabe se vai ficar sem comida ou não. Mas aí quando eu fui, tinha comida, de fato, então... Quer dizer, não é que tinha comida, é que primeiro eu fui no mercado aqui da minha universidade, e tinha comida de fato, mas não tinha vegetais, frutas e tudo mais, mas tinha os enlatados, então eu comprei
alguns miojos e tudo mais. E foi isso. Falei, vou me garantir, né? No outro dia, eu fui em outro mercado, um pouco mais longe aqui, mas ainda perto da universidade. E tava normal a comida, o abastecimento. Tava com bastante fruta, bastante verdura nas prateleiras. Falei, então não vai me afetar tanto, assim, não vai afetar tanto a vida dos chineses no dia a dia. Como seus amigos e principalmente a sua família que está no Brasil receberam essa notícia? O pessoal fica bem preocupado, né? Toda hora me manda mensagem falando que pra eu me cuidar e tudo mais, não dá bobeira. Mas principalmente meus pais, né? Minha mãe, o coração dela tá apertado. Mas meus pais, pelo menos, que eu converso mais com eles sobre isso, sabe que não tem o que fazer nessa situação, né? Não tem. Então, só aguardar. Ah, Eros, e fala pra gente como que foi aí o fornecimento de máscaras e álcool para esterilizar principalmente as mãos. É, quando vocês ficou sabendo desse vírus, foi fácil de achar? Hoje em dia tem como encontrar nos estabelecimentos as máscaras e o álcool? Quando começou essa loucura, essa semana, de fato tinha acabado as máscaras recomendadas, pelo menos perto de mim, não tava achando aquelas que não são muito eficientes. Mas agora estabilizou um pouco, tanto que aqui na escola que eu moro, no dormitório que eu moro, o pessoal tem deixado máscaras ali no escritório do dormitório pra gente pegar. A gente pode pegar 2 por dia, eu acho. Não sei, é porque eu não saí de casa mais, então eu não tenho ideia de como tá. Sobre o álcool, no mercado que eu fui pela última vez ontem, tinha bastante álcool, eu comprei, inclusive. Mas acho que tá sendo feito o que deveria ser também. Porque eu lembro que o próprio Taobao tinha acabou as máscaras no Taobao, né, de fato. Mas eu vi que estava sendo proibido aumentar o preço das máscaras para não inflar o preço, né? E eu vi também que as, as, as fábricas de máscaras que estavam fechadas para o feriado do Ano Novo Chinês reabriram devido à demanda aí para suprir, né? Então é isso. Para finalizar nossa conversa, o que você diria para as pessoas que estão vindo para a China ou para aquelas que moram aqui? Eu acho que o que deve ser feito é seguir as autoridades para manter a paz, né? Manter a ordem, senão vira um caos. Se você estiver vindo para a China, dá uma pesquisada, vê se o lugar que você está indo como tá, porque alguns municípios, algumas cidades cancelaram atrações turísticas e tudo mais. Talvez seja uma boa ideia adiar a viagem, né? Depende para que você está vindo, se você está vindo a trabalho e tudo mais, talvez não compense. Então, dá uma pesquisada. Não sei. E segue as autoridades que você vai ser feliz. Não dê bobeira, use sempre máscara se você estiver na rua, álcool em gel, não fique em lugares muito aglomerados. Você não sabe se a pessoa perto de você tá com corona ou não. E é isso. E aproveite muito a China porque esse lugar é perfeito. Eros, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no canal da Anitassi. E, gente, vamos divulgar o canal. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários. Tudo isso é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos para vocês. E Eros, você quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é só isso mesmo, então. Obrigado pelo convite, viu, Dani? E vamos compartilhar e curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer, né? Obrigado, Eros. 再见。